Alber Lopes de Almeida Filho. Esse filho está em parênteses e depois ele vai me explicar o porquê o parênteses do filho. Muito boa tarde, Alber Lopes de Almeida. Boa tarde, Ezra. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cachoeira. Sérgio Bibiel da Silva, estou com vocês na escuta. Muito obrigado, Sérgio Bibiel. Vamos pelo início. Alber Lopes de Almeida, nascido e criado aonde, Alber? Eu sou de Cachoeira do Sul. A minha família, meus pais são naturais de Santiago. Ali pertinho de Santa Maria. Mas por conta da atividade profissional de meu pai, que se formou em odontologia em Porto Alegre, Sim. Foi em Cachoeira do Sul que ele encontrou a sua primeira colocação profissional. Sim. Ele veio para cá, quando ele se estabeleceu aqui depois de 2 ou 3 anos, ele voltou a Santiago, pediu a mão da minha mãe em casamento, casou e trouxe sua mãe é santiaguense e veio. Veio para cá também. Já você é cachoeirense? Sou cachoeirense. Dilce Paz está assistindo. Muito obrigado, Dilce Paz. E aí, estudou onde? Eu comecei meus estudos no João Neves. Até por força do fato de que meu pai era dentista do João Neves. Sim. Então eu comecei meus estudos lá, mas aí depois eu migrei para o Colégio Rio Branco. Entre extrair um dente e dar uma cuidada em ti, vou deixar meu filho perto. Não, mas eu era muito comportadinho, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Desde Sim. criança, assim, eu comecei a... Eu estou um pouco mais solto agora, de uns anos para cá, em função da literatura, que me colocou em situações em que me exigia conversar um pouco mais, eu comecei a me soltar. Mas eu sempre fui muito tímido, muito quietinho, então era só me deixar num canto quieto que eu ficava paradinho lá a manhã inteira. E se falasse em muito tímido, muito quieto, uma pessoa introvertida sempre procura a leitura. Sempre gostou de ler? Sempre gostei de ler. Eu sinto muito meu pai, inclusive no que eu escrevo, eu sinto muito a presença do meu pai, porque ele me incentivou a ler. Ele gostava muito de ler. Além de ter sido professor também por quase 50 anos, ele tinha uma biblioteca em casa imensa e ele gostava de escrever também. Inclusive, depois a gente pode falar sobre um livro que eu escrevi em parceria com ele. Sim. Com o pai? Com o pai. Pai e filho? Pai e filho. E essa situação de leitura, tudo tem um início, por incrível que pareça, normal na infância. Porque eu tenho essa facilidade de expressão, e sempre fui bem em português. Meu tempo era linguagem. Em linguagem, depois português. Por quê? Porque o meu pai tinha um armazém e um cidadão que ia no bar dele, era a década de 60, 50, 60, o grande sucesso eram os gibis. Os gibis, Super-Homem, Batman e Capitão Marvel, aquele negócio todo, Flash Gordon, Tarzan. O que aconteceu? Eu ia na casa dele, o pai dizia para mim ir na casa dele, buscar, que tinha coleção de revistas em quadrinhos. E junto, eu não entendia aquilo, mas como eu gostava de ler, devorar as letras, eu levava. Ele me mandava um exemplar de seleções de Reader Digest, que até hoje eu vou lá na revistaria Nascente, compro e tenho em casa. Todo mês eu vou lá. E o que aconteceu? Aconteceu uma facilidade de expressão incrível. Pelos gibis também, mas principalmente pela leitura. Então, estou falando agora, eu me lembrei do meu passado. E como é que foi o teu passado? Rapidamente, Edmilson Ávila, em Santa Maria, está nos assistindo. Laureci Santos também nos assistindo. Muito obrigado, Laureci. Como é que foi o teu começo, assim, na leitura, assim, propriamente? Eu me lembro que o meu primeiro livro, eu tenho ele até hoje, tá? Coitadinho, tá perdendo páginas. Sim. Memórias de um Fusca de Orígenes Lessa. Eu li Memórias de Brás Cubas. Era Memórias, mas não era. Orígenes Lessa? Orígenes Lessa. Bom, o primeiro, né? Eu tenho ele guardado com o maior carinho, num lugar de destaque na minha estante. Porque o primeiro desenho que eu fiz, eu devia ter 3 ou 4 anos, foi um Fusquinha. Então a minha mãe achou interessante aquilo, curioso aquilo. Fusquinha que naquele tempo era algo normal, porque não havia ainda com o advento do governo Collor, houve a importação de carros russos, o Lada e outros carros aí que depois vieram Renault e... É verdade, em qualquer foto antiga que se pegue do Brasil, dos anos 60, 70, Sim. De cada 10 carros, 9 são Fuscas, é uma coisa impressionante. Inclusive na Copa de 70, Ronald e ouvintes, o Brasil foi tricampeão e o prefeito Paulo Maluf deu um Fusca para cada campeão do mundo, para cada tricampeão do mundo, que era o carro. Hoje diria, pô, mas tu ganhou um Fusca, tinha que ganhar uma Ferrari, mas naquele tempo era o carro da... Tu lembras que o time do Grêmio tinha 2 craques, o Beto Fuscão 1300 e o Beto Fuscão Fuscão 1600.
Eram dois Beto Fuscão. Não, era o Beto Bacamarte e o Fuscão. Beto Fuscão. O Fuscão começava a dar voltinha ali na frente da área até entregar. Você lembra? Ele tinha uma poupança avantajada, então lembrava, né, um Fuscão. Gilson Roger, em Porto Alegre, nos assistindo. Luiz Fernando Fernandes da Silva, o técnico. Muito obrigado, Luiz Fernando. Canto do Rio, Vinei Barbosa, nos assistindo. Mas aí, como ele leu esse livro, pegou o gosto pela leitura. E aí comecei a... Como é que era a história, a síntese desse livro? Isso é interessante. Luiz Fernando, um abraço, amigo. Obrigado. É o próprio Fusca se recordando dos tempos em que esteve nas mãos do Genésio, era o nome do proprietário dele. Sim. Todas as aventuras que o Genésio se meteu com o Fusca, todas as roubadas que ele obrigou o Fusca a se meter, sim, até quase parar num desmanche. Então o Fusca se recorda de todo o passado dele. Ele é um Fusca dos anos 60, início dos anos 60, e vai até os anos 70 se lembrando do período que o Genésio cuidou dele. Só para a gente ter uma ideia do sucesso do Fusca, o grande sucesso de Walt Disney, aquele filme O Se Meu Fusca Falasse. O Herbie? Do Herbie? 66, né? O Herbie era 58. 58? Eu achei que era 66. Que é o teu ano. Mas, e aí foi gostando e bem introvertido, bom leitor. Adão Stendorf, e aí Adão? Tô esperando, Adão, sentadinho, porque senão eu vou cansar. A visita. E aí, quem eram os teus professores de português naquela época? Eu, por exemplo, eu sou da escola de Doris Gressler, grande Doris Gressler, né? Sim. A irmã da Regina. A Regina dava biologia. O meu principal professor de português, que foi determinante para que eu escolhesse a carreira de jornalista, ainda no primeiro grau... Eu tive outro, Carlos Arthur Miller, fantástico. Carlos Miller, exatamente. Foi o saudoso professor Vili Simones. Vili Simones. Ele tinha, me recordo que nós tínhamos no colégio, e aí já era segundo grau, nós tínhamos toda quinta-feira a hora da leitura. Durante 50 minutos, os alunos eram obrigados, entre aspas, alguns eram obrigados, eu fazia com o maior prazer, a ler um determinado trecho de um livro. Sim. E ao final do mês, eu tinha que fazer um resumo, uma resenha crítica a respeito desse livro que eu havia lido no mês anterior. Aquilo foi um grande estímulo para mim, inclusive para desenvolver minha atividade profissional. Sim. Até hoje. E lembrando, vai passando o tempo, eu vou lembrando, Alceu Lafolcardi Cabral deu aula para mim no João Neves, o Carlos Arthur Miller deu aula no Borges, a professora Doris Gressler no João Neves, para mim, para o meu irmão, Eugênio Esber, somos muito gratos a ela pelo carinho, pelo incentivo, e inclusive eu tirei 1 ano e meio de letras, mas passei no concurso público e naquele tempo eu tinha que optar entre uma função ou outra. Não adianta eu preparar para professor se eu não poderia ser o professor e agente, até pela escala de serviço. E não poderia assumir um compromisso se eu tivesse de plantão. Não poderia servir a duas funções com o mesmo patrão. Mas as letras sempre me acompanharam na vida. E como é que foi depois o teu segundo grau? Como é que foi o encaminhamento para essa situação de escritor? Pois então, na verdade, assim, a carreira de escritor começou muito, muito tardiamente. Eu gostava de escrever desde a adolescência, escrevia poesias e tal. Eu conseguia colocar em concursos, em eventos literários, procurava participar de tudo, porque, como eu te disse, eu era tímido e a maneira que eu tinha de me expressar e claro, o que eu estava pensando era através da escrita, que era mais fácil para mim. E aí chama a atenção, todo mundo olha para ti e tu vai dizer assim, onde é que eu me escondo? É verdade, eu era um bicho do mato. Se ficar olhando para mim, eu ficava vermelho em 2 toques. Sim. Então era sempre pela escrita. Eu fui escrevendo depois nas páginas literárias do Jornal do Povo. Sim, também, o JP Literário. Na época da saudosa, que está viva, espero que com boa saúde, a dona Dalila Fonseca. Dalila Vaz Fonseca. Está viva, assim, desculpa, dona Dalila. E ela me incentivava muito, então ela me cobrava. Uma vez por mês ela exigia o Alberzinho, quando é que tu ia mandar uma poesia para mim? Eu mandava uma poesia para ela. E escrevi, eu passei acho que 4, 5 anos mandando poesias regularmente para ela. Quem não participou, né, era uma alegria qualquer um de nós sair impressa nas páginas do jornal a poesia, né? Canto do Rio, Vilnei Barbosa, abraços aos amigos, muito obrigado, Vilnei.
E Luiz Fernando Fernandes da Silva, um abraço ao amigo Leandro Portier. Leandro Portier, meu amigo. Estou assistindo, Laurici Santos, boa tarde, amigo. Temos também o pessoal aqui, João Valmor Felsman, é o esportista, né? João Valmor, Sérgio Bibiel, Leandro Portier, Roberta Miller nos assistindo, obrigado, Roberta. Canto do Rio, Luiz Fernando Fernandes da Silva, Camila Beck Jacques, lá na sede do Eldorado, lá no fundão, no final, na finaleira da Milan Cras. Sérgio Moisés também nos assistindo. Bira Carlos, prepara a van aí, Bira Carlos. Domingo, 10 horas na Praça Norato, confirmado, Ronald? A excursão, a Expresso da Vitória. Vamos vingar, o Novo Hamburgo está passado, mas haveremos de colocar o Novo Hamburgo no seu devido lugar. Ou não, né? Mas e aí? Aí, da passagem, continuasse estudando, tirou odontologia, né? Uhum. Não, eu estudei jornalismo. Jornalismo, teu pai é odontólogo. Exatamente. Aí continuasse, tirou a faculdade aonde? Na PUC. PUC? Yeah. PUC. Pontifícia Universidade Católica? Exatamente. E aí foi para onde? Eu fiquei trabalhando em Porto Alegre. Eu construí minha vida profissional toda em Porto Alegre, praticamente. Eu fui para lá em 1985 e estou lá até hoje. O Eugênio Esber, meu irmão, foi em 84. Uhum. É um grande, brilhante jornalista. Sim. Conheço muito. E aí? 85? Isso. E aí eu me especializei em assessoria de imprensa, que na época, estou falando disso de inícios de anos 90, assessoria de imprensa era uma atividade marginal. Era considerada marginal dentro do meio jornalístico, porque chamavam de mídia chapa branca, que era quem dava a versão oficial dos órgãos públicos, que era quem tinha assessoria de imprensa. Dava uma versão só. Exatamente. Essa situação me repassou meu irmão, o Eugênio Esber, porque ele era assessor de imprensa, está vivo até hoje, o nosso grande vereador e deputado estadual, o Geraldo Germano. Uhum. Geraldo Germano, ele era assessor de imprensa. E ele dizia que sofria muito essa pressão, que dava a impressão, naquele tempo de vozes caladas, de uma situação difícil, dava a impressão que era algo oficial, algo atrelado ao governo. Ele disse que não era bem assim. Uhum, é verdade. Então eu percebi esse nicho num estágio que eu fiz durante a faculdade ainda, que eu precisava me manter em Porto Alegre. Custo de vida alto, faculdade particular, com prestação muito cara. E eu fui trabalhando nessa assessoria de imprensa e eu percebi que havia uma deficiência muito grande de profissionais que se habilitassem a trabalhar em assessoria de imprensa. Sim. Eu pensei, eu vou seguir por essa área. Sim. Então trabalhei por... Sentiu ali um caminho. Exatamente, trabalhei de 92 até 2010, eu trabalhei somente em assessoria de imprensa. Trabalhei em diversas áreas, trabalhei em áreas públicas, nos governos Colares, no governo Brito, na época eu era assessor de imprensa do Guilherme Socias Vilela, que foi prefeito. Na secretaria prefeito de Porto Alegre. Esportes, foi durante muitos anos assessor de imprensa dele. E eu fui seguindo, depois eu fui trabalhar na concessionária da rodovia da Freeway. Trabalhei um tempo muito grande na Freeway. Muitos, desculpe, mas muitos túneis em Porto Alegre. Exatamente, foi um grande prefeito, um desbravador da cidade. Guilherme Socias Vilela, tacou pontos importantes. Exato. E aí, por que foi essa mudança? Como é que foi a tua vinda novamente? Como é que tu chegou à conclusão? Não, Cachoeira do Sul me espera. Como é que foi? Na verdade, sim, eu nunca perdi o meu vínculo com Cachoeira. É difícil. Porque a minha família mora aqui. Meu pai faleceu em 2009, mas eu continuo... A minha mãe continua morando aqui, eu tenho uma irmã que mora aqui, casada, os filhos dela foram para Porto Alegre recentemente, mas eu me reporto muito à cidade, eu venho para cá pelo menos 2 vezes por mês. Isso desde sempre, eu nunca deixei de voltar à Cachoeira, porque é meu porto seguro, claro. É onde eu recarrego minhas energias, é onde eu tenho meus amigos mais históricos, gente que eu conheço desde a época do colégio, são meus amigos até hoje, eu faço questão de cultivá-los, porque eu sei o grande valor que eles têm. Então eu nunca deixei de vir a Cachoeira. E sempre, agora, em função dos livros, mais ainda, porque eu faço uma sessão de autógrafos em Porto Alegre e na outra semana eu faço sessão de autógrafos em Cachoeira. Porto Alegre aonde? Em Porto Alegre eu faço em vários lugares. Em Porto Alegre, essa última agora eu fiz um centro comercial, porque em função da insegurança que infelizmente assola todas as cidades do Rio Grande do Sul, mas com mais ênfase em Porto Alegre,
fazer um local público é complicado, precisa de uma certa segurança, precisa de uma certa garantia de que vai ser possível se ficar com alguma tranquilidade. Então eu escolhi um centro comercial, o Olaria, que tem estacionamento. Olaria na Lime Silva. Na Lime Silva. Perto da Unidos, ali na revendedora Unidos, né? Unidos, exatamente. Na Volkswagen. Exatamente. Rosângela Araújo Quilha nos assistindo lá em Estrela. Muito obrigado, Rosângela. Abílio Trindade de Lima. O Eurico Miranda, da equipe do Espírito Santo, nunca teve eleição no Espírito Santo, era sempre o Abílio Trindade de Lima, era o presidente. Temos também um outro nomezinho aqui que vou ver se eu acho. Luiz Fernando, Canto do Rio, Pira Carlos, pessoal participando. O teu primeiro livro, aqui ou lá? Olha só, deixa eu te contar uma história bem rápida. Eu passei por um momento de depressão muito longo e difícil. 3 anos de depressão profunda. Algum motivo especial? Não, foi uma série de coisas que vinham acumulando. Eu perdi uma pessoa que eu amava muito, faleceu infelizmente. Mas isso foi uma série de coisas que foram se acumulando ao longo do tempo, até que do nada surgiu essa crise imensa. Sim. Eu me afundei, eu praticamente me trancava em casa, ficava escondido em casa. Eu trabalho em casa há 5 anos já. E eu me escondia das pessoas, não queria ver ninguém e tal. E eu comecei a botar para fora, em função de ter me ausentado da vida dos amigos, comecei a botar para fora todas as angústias que eu estava sentindo como uma espécie de um diário. Do papel. Comecei a escrever tudo que eu sentia na forma... Repassou pro papel. Nas formas que eu conheço, que é poesia, é crônica, é artigo, são contos, são as formas que eu sei de me expressar dentro da literatura. E aí um amigo de Cachoeira do Sul, Alexandre Flores, que hoje é um compositor, pesquisador, uma pessoa maravilhosa que hoje está radicado em São Paulo, ele foi me visitar em Porto Alegre. Ele precisava pernoitar na minha casa, porque eu tinha um compromisso em Porto Alegre. Sim. E ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou: está escrevendo o quê? Aí eu falei, mostrei para ele, isso aqui é somente para botar para fora esse desespero todo que eu carrego dentro de mim, e só isso. Ele leu e se apaixonou. E ele ficou 3 meses me pressionando carinhosamente para que eu publicasse esse livro. Sim. Aí depois de ele tanto insistir, eu pensei, quer saber, eu vou lançar. Aí se ele achou o material interessante, quem sou eu para censurar? Pois então, eu o convidei para escrever o prefácio, que eu brinco que é a parte mais bonita do livro. E aí eu procurei uma editora, encontrei a Gazeta de Santa Cruz, que me recebeu muito bem. Publiquei um livro chamado A Estética da Tristeza, em 2014. A Estética da Tristeza é interessante, né? Pensar-se na estética de um momento triste realmente tem as suas excentricidades. Exato. E apesar de ter a palavra tristeza no nome, que geralmente tende a afastar as pessoas, que procuram sempre ler alguma coisa que seja alegre, que seja positiva, que seja para cima e tal. É o meu livro mais bem sucedido até hoje. Eu continuo vendendo esse livro até hoje. Marquinhos, e aí? É o mais bem sucedido até hoje, uma coisa impressionante. Agora, isso aí é o seguinte, tu falou embora tristeza, o pessoal procurou o livro. Acontece que toda arma é válida no sentido de vencer-se um momento difícil, justamente pelo título. Ou seja, a possibilidade encorajadora de vencer-se um momento difícil, não é só tu que passa. Tu passa, mas não é só tu que passa. E de repente o pessoal vendo uma situação que não, puxa, eu me identifiquei com essa situação problemática, qual seja, passar do estágio A triste para um estágio B voltando à normalidade, né? Eu acho que tu fosse feliz no chamamento do título. Sim. E vou te dizer uma outra coisa que esse livro me deu. Eu percebi que publicar um livro é muito fácil. Sim. Até então eu não tinha mais remota ideia de como é que se fazia um livro. Eu imaginava que fosse uma coisa muito cara. Eu não tenho essa ideia. Uma coisa para poucos e coisa parecida. E eu vi que um livro não é caro. Eu consegui pagar... Júlia Vidales está nos assistindo no bairro Marques Ribeiro. Muito obrigado, Júlia. Eu fiz esse livro, eu não tinha dinheiro. Eu resolvi arriscar. Eu vou publicar o livro, vai me custar um valor X. Sim. Isso em 2014. Eu vou arriscar vender os livros e arrecadar dinheiro para pagar. Vai ser uma coisa simples. Eu não tinha dinheiro. Eu fui totalmente despreparado para fazer essa... Vai lançar um cheque e vai correr atrás para cobrir. Sim. E deu certo. Eu paguei o livro em 45 dias. Eu
eu consegui um bom prazo da gráfica, que era lá de Santa Cruz também, e eu consegui pagar o livro em 45 dias. Então não é 45 dias? 45 dias eu consegui vender. Legal. Mas vendendo já com exposição na mídia, Porto Alegre, não, Santa Cruz ou... Zero de mídia. Eu não era conhecido como autor, eu estou me tornando conhecido agora. Sim, mas a distribuidora, no caso, ela é... Eu vendi 1 a 1 pela internet. Pela internet. Eu organizei 3 que é a tal de internet. Rapidamente, senão perco. Júlia Vidales, boa tarde, Júlia. Rosângela Araújo Killian, oi, amanhã estarei a matar saudades de minha terra e jantar, homenagem à nossa professora, diretora, enfermeira Clotilde, tia Clô, que foi muito importante em nossas vidas. A Rosângela trabalha, acho que no Hospital de Estrela, Lajeado, estará na cidade e vai haver um jantar em homenagem à eterna professora, diretora, enfermeira Clotilde, a tia Clô. Realmente foi muito importante na vida de todo o pessoal ligado, e vão ser só emoções rever ex-colegas de 10 a 15 anos atrás. Muito bom. Depois, já manda onde é que é o local que a gente faz a divulgação aqui, Rosângela. E aí tu tirou no primeiro ali? Exatamente. E eu vi que não é difícil. 45 dias? 45 dias. Aí o que vinha, o resto depois era lucro? Lucro, ele é lucro até hoje. O livro se pagou em 45 dias e esse livro já tem já tem 3 anos de lançamento e eu estou lucrando com ele. Quantas edições? Eu não fiz assim, primeira, segunda e terceira. Sim. Eu estou imprimindo livro. E vai indo. E aí automaticamente abriste um grande espaço na editora. A editora, não, para aí, esse cidadão tem potencial, é isso? Pois então, mas aí infelizmente a editora resolveu fechar o seu braço literário. Sim. Porque a editora Alguma coisa a ver com o jornal? Não, é que a editora Gazeta, sim, é do grupo Gazeta. A editora Gazeta publica anuários. O nosso amigo Cleiton Santos aqui de Cachoeira, inclusive, trabalha lá. Sim. O Mauro Ulrich também trabalha lá. O Mauro, o alemão? É o alemão. É. E eles são focados na área rural. Eles publicam anuários do arroz. Sim. Sim, já é segmentado, é específico para aquela... o arroz, para a agricultura, para segmentados. Isso. E aí esse braço literário foi deixado de lado. Então, aí em 2015, estimulado pelo sucesso da Estética da Tristeza, eu decidi fazer mais um livro, que uma promessa que eu fiz a meu pai, pouco antes de ele falecer. Meu pai escreveu a vida inteira, ele escrevia sonetos, que aquele tipo de poesia... Eu sou bom de soneto, 4433. Exatamente. E muita rima, tudo a ver com o parnasiano. Exatamente. Meu pai gostava muito de escrever sonetos, que é uma coisa muito antiga, o pessoal... muito antigo. O soneto tem 700 anos. O soneto foi criado na Itália há 700 anos. E até hoje ainda tem maluco que se escreve. Que se Sim, a Itália, Lácio vem o latim. Última flor do Lácio, inculta e bela, tens o tron e o silvo da procela. É ou não é? É Camões. Camões sobre o latim, que veio da região do Lácio na Itália. E aí tu disse, não, para aí, esse caminho aqui é interessante. Aí o meu pai tinha escrito assim várias poesias. Aí tu tirou aquela situação de reclusão, de ficar em casa, recluso, e mandando bilhetinhos para ti mesmo, e esse bilhetinho ganhar o mundo. O mundo teve uma resposta muito favorável. As pessoas elogiando sobretudo a minha coragem por me expor daquela maneira. Eu realmente abri todos os flancos que eu podia, me tornei totalmente aberto para as pessoas, né? E a resposta foi tão positiva que eu pensei, eu vou fazer de novo, agora eu gostei. E esse livro, esse sucesso, essa repercussão que ele teve, me ajudaram a sair da depressão. Porque aí, de repente, surgiu uma nova atividade, não digo profissional, mas na época, então, eu pensava como um hobby. Escrever livros poderia ser um bom caminho para exercitar a minha criatividade, o meu conhecimento, mostrar os meus pensamentos, porque a timidez Mas falando em timidez, me chamou a atenção que tu saiu desse estado praticamente letárgico de depressão e ganhasse as ruas, o teu pensamento ganhou as ruas e automaticamente tu se tornou também, até acompanhando esse pensamento, também mais liberto numa situação assim de comunicação e expressão? Também. E eu tô exercitando isso
gradativamente, porque o que acontecia? Como a timidez me bloqueava a capacidade de botar para fora o que eu tinha dentro de mim, os meus pensamentos, as minhas ideias. Como agora eu tenho a literatura comigo, eu tenho sobre o que falar. Sim. Com alguma autoridade, porque, bem ou mal, sou eu que estou escrevendo, sei sobre o que eu estou escrevendo, então eu tenho todo o histórico desse processo todo a contar. Então, dominando o assunto, eu pensei, para que ter medo? Para que me esconder? Não preciso me esconder. Claro. Né? É só botar para fora, inclusive essa entrevista mesmo aqui, está fluindo com uma boa facilidade, justamente por isso, porque eu estou falando sobre uma coisa que eu tenho pleno conhecimento. Claro. E eu perdi o medo, basicamente, de falar. Como diria Raul Seixas, eu perdi o medo da chuva. Eu perdi o medo das palavras. Mas o Halber, eu gosto quando a pessoa acredita no potencial do programa, na possibilidade de conseguir um bom resultado. E ele, aí no Face, me indicou o seu livro. Aí eu disse para ele, eu vou fazer melhor então. Mari Born, goleira, 1 ano de Atlético, parabéns Mari Born. Importante é o futsal feminino e o Atlético 1 ano, muitos títulos, parabéns. É assim que se faz uma equipe, com derrotas, mas com muitas vitórias. Adri Silveira em Caxias do Sul. Oi, boa tarde a todos. Adri, aqui em Cachoeira do Sul, tá muito frio aqui também está um pouco frio, mas não tanto quanto aí. E aí o que aconteceu? Aí eu disse, eu vou fazer melhor, eu vou te convido para uma entrevista, 5 horas, na sexta-feira, e casualmente o senhor está aqui, e gostei muito da consideração. Mas por que drops? Drops, depois a gente vê mais adiante, são pequenos momentos, pequenas situações retratados também num texto fugaz, muito rápido. Por que o Drops? Então, como o Drops se compõe de poesias de 4 versos, Sim. Que seria uma estrofe de um soneto, Sim. Eu que gosto muito de rimar, eu queria manter esse hábito da rima, Sim. Eu pensei, poesias curtas são como gotas de chuva, tanto que o livro é todo decorado com pequenas gotas, e Drops é gotas em inglês. Então eu pensei, Drops lembra uma coisa pequena, o próprio formato do livro 10x15, em versão de bolso. Tudo tem a ver com essa coisa da leitura mais rápida, mais fácil, um conteúdo mais simples, sem grande pretensão estética, ou literária, ou de apresentar um grau de intelectualidade mais profundo, e que fosse uma leitura agradável para todas as idades. Eu nunca tinha escrito um livro para adolescentes, para crianças. O que eu escrevia eram coisas, um conteúdo mais sério, mais profundo. E o Drops, é possível que crianças de 7, 8 anos leiam e entendam. E algumas situações aqui, por exemplo, basta ver um louco que cultive a poesia, e logo temos um pouco de amor e alegria. Um louco cultivando a poesia, os limites são enormes, e realmente vem amor e vem alegria, né? E todo poeta é meio louco, né? Todo poeta Eu tenho uma brincadeira assim, o poeta é um filho da lua. O poeta tem a cabeça lá ele voa, ele viaja. E dizem também que de médico, poeta e louco, todos nós temos um pouco. Exato. E claro, uns até nessa da poesia exacerba, e aí realmente a poesia torna o mundo, as palavras, elas não têm limites. Elas vão, por isso que é perigoso a internet. Roberto Weber de Moura, bom dia a vocês. Ele está em Porto Alegre. Bom ouvir vocês, cultura pura. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Roberto. O Parreira, e a gente vê, né, toda aquela situação de Raulzito e o Paulo Coelho, e a profundidade das músicas, né, e era um visionário, eram 2 visionários em busca do caminho da música. Então, viva a poesia. Ela é como obra de arte, um retrato pintado à mão. Assim a admiro, e destarte alimento a minha paixão. Isso é um platonismo, é um amor à pessoa amada sem tocá-la, como é que é?
Na verdade, ano passado... Platão dizia que o importante era existir, não precisava tocar. Platonismo. Em 2016 eu estava Amor platônico. Eu estava apaixonado pela vida e eu criei musas. Eu tinha amigas a quem eu dedicava essas poesias. Através de redes sociais, Facebook principalmente. Sim. Eu me acordo muito cedo, me acordo às 4 horas da manhã. Então, fazendo meu chimarrão ali e tal, eu escolhi aleatório uma pessoa para dar um bom dia. Sim. Eu fazia uma poesia rápida, em 4 versos. Bom dia, minha querida, tal, tem um bom dia, e botava uma poesia. E começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar disso. Até que alguma perguntou, por que tu não faz um livro com essas suas poesias? Sim. E eu comecei a resgatar esses bons dias que eu estava desejando às amigas, comecei a trazer isso para o papel e comecei a colecionar isso. Continuava dando esses bons dias, mas escrevendo também, pensando na publicação de um livro, que é esse Drops que eu vou lançar agora no dia. Muitas musas? Musas são um alimento da minha vida. Atualmente eu tenho uma musa só, que é a Dona Miriam. Dona Miriam Grace. Explica direitinho, né? Senão você não vai chegar não vai entrar em casa. Desde dezembro, aliás, ontem completou 4 meses que nós estamos juntos. 4 meses. Ela tem sido a minha musa exclusiva. Tenho me dedicado a ela. Mas como é que é? Cada um joga no seu estádio ou ela se transferiu para o teu estádio, tu se transferiu para o estádio dela? Como é que é? Na verdade, assim, cada um joga no seu estádio. Isso é bom, isso não desgasta a relação. Mas nos finais de semana nós fazemos um treinamento coletivo. Aí sim, né? Pouca coisa... Ronald, essa é para ti, Ronald. Pouca coisa me desagrada, sou bem fácil de conquistar. Só cerveja não muito gelada e não ter a quem amar. O senhor é um cervejeiro nato? Tem uma turma aí para me apresentar quando o senhor quiser ir para um bar aí, tomar uma cerveja e falar. Eu não é gremista colorado? Sou gremista. Na verdade, assim, eu fico mais feliz. Vai ser difícil, os dois são colorados. Eu fico mais feliz quando o Inter perde do que quando o Grêmio ganha. Que barbaridade. Então, na verdade, eu sou meio masoquista. Mas todos nós temos. Eu não posso dizer que o Novo Hamburgo não me deixou feliz domingo, né? Isso é normal. Então, essa cerveja não muito gelada, tem que ser estupidamente gelada. Também estupidamente gelada eu não consigo tomar, eu deixo esquentar um pouquinho. Mas sim, eu não tomo grande quantidade. Eu já tive uma época altamente etílica, mas atualmente assim eu aprendi a apreciar a cerveja. Sim. Eu tomo eu gosto muito de cerveja artesanal, então eu tomo uma garrafa e estou muito satisfeito. Uma garrafa só, dá 3 copos e para mim está de bom tamanho. Mas o que lhe causa mais uma dificuldade? A cerveja não muito gelada ou não ter a quem amar? Eu acho que a cerveja ainda dá para dar um jeito, né? A cerveja a gente consegue dar um jeito. Agora, não ter a quem amar, realmente aí a situação fica complicada. Até pode entrar naquela situação de platonismo, a pessoa não saber, a companheira não saber, mas a gente gostar, porque ocupa o coração. O amor é uma coisa tão bonita, e sentir o amor, despertar o amor, ver o amor nascer dentro da gente é uma coisa que nos estimula a tudo que nós fazemos na vida. O senhor me parece uma pessoa essencialmente romântica. Extremamente. Extremamente. Do tipo que ainda manda flores? Sim, mando flores, mando cartão, abro a porta do carro. Que legal. Mas... fazia isso, agora tem compromisso, agora terminou. Eu abro a porta para ela, né? Sim, agora abro a porta. Qual é o nome dela? Miriam Grace. Está assistindo? Ela está em Santo Antônio da Patrulha neste momento. Não, vai assistir pela internet. O programa vai para a internet. O Miriam, ó, não se preocupa com a abertura da porta. Deixa com ele. Se quiseres ser minha dona, condicional, condição, se quiseres ser minha dona, eu serei um servo fiel. Me dá um pedaço da terra, que darei um pedaço do céu. Mas essa poesia me lembra muito essas situações de regularização de terras, de lotes. Me dá um pouco de terra, não é? Assim, questão fundiária, e eu te darei o céu. Como é que é? Tu quer dizer, dá o chão. Dá o chão que eu te dou o sonho. Dá o chão que eu te dou o sonho. Exatamente. É uma troca. Exatamente, é isso aí. E um servo fiel, ex-fiel, porque o homem tem aquele, como diz a música, 99% é corretíssimo, mas aquele 1%, vamos ser sinceros, é sem vergonha. Como é que é o senhor ter esse 1%? Pois não, deixa eu contar rapidinho. Olhando ali para a câmera, deixa eu contar rapidinho uma história. Em 2016 eu lancei o primeiro volume da Memórias de uma Vida Hilária, que é meu livro de memórias. Sim. Eu resolvi lançar um livro de memórias enquanto eu ainda lembro de todos os detalhes sórdidos
Sórdidos? Sórdidos. Então é pesado o livro. A minha mãe achou levemente pornográfico. Levemente. Levemente. Mãe é mãe. Se mãe é mãe, se mãe achou levemente, é porque é pesado. Porque mãe é mãe perdoa. É pesado o livro. Então, assim, eu tive durante nos meus primeiros 35 anos, eu tive uma vida extremamente desregrada, com muitas bebedeiras, com muitas mulheres, com acho que algumas dezenas de mulheres eu conto no livro. Sim. As que foram possíveis publicar, porque evidentemente as outras estão casadas e os maridos poderiam não gostar. Exatamente. Então o que foi possível publicar... Vai que eles sejam bravos. Se não forem, ficarão quando lerem... mas não vamos entrar em detalhes. Enfim, melhor não atiçar a cobra. Deixa quieto. Deixa quieto. Então eu lancei o volume 1 em 2016 e eu vou lançar o volume 2 em 2018. Sim. Então assim, eu conto as barbaridades que eu fiz na minha vida. Todo mundo faz barbaridade. Vivido em Porto Alegre ou em Cachoeira? Em Porto Alegre. Mas na verdade, o livro de memórias é dividido em 50% Porto Alegre e 50% Cachoeira. Vou ter que ler para saber essa fase cachoeirense. Eu conto principalmente da época, lembra do Gas Shop? Sim, o Gas Shop ali no Shell ali. Exatamente. Eu conto muitas aventuras do Gas Shop. Ali no Gas Shop. Ou iniciaram ou terminaram. Madê Vidales nos assistindo. Muito obrigado, Madê. Lá no bairro Marcos Ribeiro. 17 horas e 49 minutos. Agora tem mais uma também. E eu notei que tem uma aqui que eu achei interessante. Na contracapa. Aprendi a curar minha dor sem fazer muito alarde. De manhã uma dose de amor e outra dose de tarde. E eu te pergunto, o que sobra para a noite? Uma dose pela manhã de amor e uma dose à tarde. À noite se descansa. Deus fez o mundo e no 7º dia descansou, é isso? No meu caso, eu falo especificamente de mim porque eu trabalho de noite. O meu trabalho, a atividade profissional é exerço à noite. Então, o silêncio, a inspiração. Na verdade, em função da característica do trabalho mesmo. Eu trabalho numa agência de notícias. Sim. E as primeiras notícias do dia começam a chegar no início da madrugada. Então eu tenho que correr atrás dessas notícias todas. Então à noite, que as pessoas normalmente se dedicam, se entregam ao amor, para mim eu me entrego ao jornalismo. Sim, exatamente. Sei que partiste, sei, mas não vi. Fiquei muito triste, ao inferno desci. Doeu tanto essa separação. Sei que partisse, sei, mas não vi. Fiquei muito triste, ao inferno desci. É prioritariamente para uma pessoa ou é de modo geral cada vez que descesse ao inferno pelo abandono da mulher amada, Halber? Fala que eu te escuto. É simbólico. A pessoa, eu vou falar especificamente do homem, que é onde eu tenho domínio. O homem que se dedica a uma relação profunda, que se dedica de corpo e alma, que é sincero, não consegue dizer, eu passo por cima, eu tiro de letra. Não, todo mundo se machuca. Não tem como dizer. Não adianta. Então, na verdade, o que eu estou dizendo assim, de uma maneira genérica... E o homem tem mais contato com a rua. Aí ele começa e a rua tem os seus momentos e tentar fugir. Não se consegue, porque depois da 7ª, 8ª, não sei qual cerveja ou bebida, vem à mente os pensamentos, né? E para o homem é mais difícil ainda, porque a mulher ela fica mais enclausurada, mais em casa. Já o homem sai para esquecer e aí é pior. É verdade. Então, assim, o inferno que eu digo são todos os dissabores que nós experimentamos depois do fim de uma relação. Uma relação que tenha sido sincera e profunda sempre causa um grande estrago. Me dá a impressão de o senhor, romântico, sonhador, o senhor mais foi abandonado do que abandonou. É verdade ou o senhor também abandonou? Eu abandonei muito pouco. Muito pouco. Mais fosse abandonado? Na verdade, eu não tive relações profundas. De fato, acho que eu não tive mais do que meia dúzia. Foram relações, comparando com o atletismo, mais de 400 metros do que de maratona? Eu fui casado 2 vezes. E do segundo casamento, que seria o primeiro, na verdade foi uma mistura. Eu casei, me separei, casei com outra, me separei e ia casar com a primeira de novo e ela acabou falecendo um pouco tempo. Mas eu sou a favor de que se case com a primeira. Conhece 9, aí volta
baseado na experiência, volta à primeira. Só a favor da primeira, mas desde que conheça outras. Então, assim, relações profundas, que eu posso dizer foram grandes paixões, grandes amores, eu tive muito poucas. Sim. Agora, aventura, caso, peguete, isso mais de centena. O senhor é um Casanova, o senhor é um Dom Juan. Mas eu gostaria de agradecer, 17 horas e 53 minutos. Quando é que são os dias tem um dia específico? Dia 12 de maio. 12 de maio, um dia antes do Dia das Mães. Exatamente. Que cai numa... Sexta-feira. Sexta-feira. Das 17 às 20 horas, ali na Biblioteca Pública João Minsen, na Praça José Bonifácio. Vou levar o livro que eu ganhei, tu vai assinar. Vou estar autografando que legal. Drops, poesias em conta-gotas. Sim, Albert Lopes de Almeida, filho. Por que o filho entre parênteses? Porque o nome do Por que pai... o senhor quer esconder que é filho do Albert Lopes de Almeida? Como é que é? Psicologicamente eu fiquei... O meu pai se chamava Albert Lopes de Almeida. Profissionalmente, em Porto Alegre, eu tive que adotar Albert Lopes de Almeida apenas porque ficava muito grande, Albert Lopes de Almeida Filho, como nome profissional. Sim. Então, em Cachoeira, para não ser confundido com o pai, eu botava o filho de parentes. Sim. Então, para quem conheceu meu pai, claro, que reside em outra cidade, no próprio Porto Alegre mesmo, para não achar que é o pai que está fazendo livros psicografados, eu boto entre parênteses. Dudu Silva Santos nos assistindo, Adri Silveira, Sérgio Luiz Moisés, Júlia Vidales, Camila Beck Jacques, Bira Carlos, Luiz Fernando Fernandes da Silva, Canto do Rio, Velho Barbosa, Anderson Aires, nosso colega da Rádio Vida, Dudu Silva Santos, grande Dudu, obrigado, Adri Silveira, Brílio Trindade de Lima, Roberta Miller, Leandro Portes Schirmer, João Valmor Feltzman, Sérgio Bibial da Silva. Mas altamente qualificada. Qualificada. E tu vai assistir na internet, quando tu chegar em casa, né, Carlos Alberto Weber, eu vou te dar direitinho o nome ali, tu vai entrar e tu vai ver que mais gente, e tu vai assistir todos os comentários. E aquela questão do teu pai, como é que, rapidamente, que o tempo está se esgotando, como é que foi? Tu fizesse um livro junto com o teu pai, a 4 mãos? Eu peguei as poesias dele, que infelizmente não eram um número suficiente para dar um livro só. Então eu peguei as poesias dele, fiz uma primeira parte e criei poesias no mesmo estilo das dele, sonetos com a temática semelhante, e fiz a segunda parte. Tanto que ele gostava da rima também? Sim, ele era sonetista. Foi ele que me ensinou, inclusive, a gostar de sonetos, a fazer e gostar de sonetos. Ele era parnasiano? Parnasiano. E, inclusive, o livro é muito interessante, se chama Nós Dois, e esse esgotou completamente, eu vendi tudo que foi possível vender, e aí já estava lançando o terceiro, que era o Memória, e não dava mais para publicar o segundo, e esse não, infelizmente não existe mais. E não tem mais a venda, quer dizer. E eu assino Albert Lopes de Almeida, pai e filho, entre parênteses. Muito bom. Agradecer a tua presença, estás convidado para, em terminando o programa, tirarmos umas fotos para a posteridade, no hall da fama ali que temos ali, uma escada histórica no meio do caminho, mas haveremos de ultrapassá-la. Muito obrigado pela presença. Muitas felicidades, estarei lá, dia 12 de maio, às 16 horas? 17 horas. 17 horas. Das 17 às 20. Muito obrigado.